Governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, passou a ser investigado oficialmente sob suspeita de fraude no caso dos bancos Master e de Brasília. 70% dos casos que alguns advogados defendem no STF é graças a serem parentes de ministros do Supremo. Representantes dos três poderes fazem um pacto para combater a violência contra as mulheres brasileiras. Fila de contribuintes esperando respostas do INSS terminou o ano passado com mais de 3 milhões de pessoas. Previsão no Dia Mundial do Câncer é que o Brasil deverá registrar quase 800 mil casos a cada ano. Imagens de uma câmera de segurança ajudaram a polícia a concluir o caso da morte do cão Orelha em Santa Catarina. Tropas israelenses matam mais de 20 palestinos na faixa de Gaza e voltam a fechar a travessia de Rafah. E quem mora na Grande São Paulo começou 2026 sob alerta máximo com risco de falta d'água. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Superior Tribunal de Justiça abriu formalmente a investigação que menciona o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, em supostos negócios irregulares entre o Banco Regional de Brasília e o Banco Master. De acordo com a investigação, Ibanez usou de prestígio político para favorecer o banqueiro Daniel Vorcaro. Um procedimento que cita o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, chegou nos últimos dias ao Superior Tribunal de Justiça. O material foi distribuído por sorteio e encaminhado para análise da Procuradoria-Geral da República, que deve indicar eventuais diligências. Ainda não está claro se a apuração tem relação direta com investigações já em curso sobre o Banco Master ou se trata de uma linha independente. O governador nega qualquer relação com irregularidades envolvendo a instituição financeira. O nome de Ibanez foi mencionado em depoimentos ligados ao caso, inclusive em relatos do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, que afirmou ter mantido conversas com o chefe do executivo local. Enquanto a apuração ocorre, clientes de instituições financeiras relacionadas ao caso passaram a relatar problemas em registros de dívidas e contratos no sistema do Banco Central. Os episódios envolvem operações ligadas ao Banco Master, ao Will Bank e ao Banco de Brasília, o BRB. Consumidores afirmam ter encontrado dívidas registradas como ativas ou em atraso no sistema de informações de créditos, mesmo após a quitação dos débitos ou sem nunca terem tido relacionamento com o BRB. Os casos foram identificados após consultas ao sistema Registrato, que reúne dados financeiros compartilhados pelas instituições com o Banco Central. Segundo relatos, o vínculo com o BRB ocorreu após a compra de carteiras de crédito do Banco Master, operação iniciada em 2024. Em março de 25, o Banco Público chegou a anunciar a compra do Master por cerca de 2 bilhões de reais, mas a negociação foi vetada posteriormente pelo Banco Central. Após a liquidação extrajudicial do Banco Master, a Polícia Federal passou a investigar um suposto esquema de fraudes bilionárias envolvendo carteiras de crédito consideradas de alto risco. Em nota, o BRB informou que deixou de receber do liquidante do Will Bank informações necessárias para dar baixa em operações já quitadas. Segundo o banco, esse fluxo de dados é responsabilidade da instituição que originou os créditos. Sem as atualizações das informações, alguns contratos permaneceram registrados como ativos ou inadimplentes no sistema do Banco Central. Especialistas explicam que a cessão de carteiras de crédito é uma prática comum no mercado financeiro, mas exige notificação formal aos consumidores e atualização correta dos dados pelas instituições envolvidas. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado instalou nesta quarta-feira uma subcomissão para acompanhar as investigações relacionadas aos fatos e condutas atribuídas ao Banco Master, suspeito de fraudes bilionárias no mercado financeiro. A comissão vai poder propor a quebra de sigilos bancários ou telefônico, visitar autoridades, realizar diligências e até mesmo convocar investigados e testemunhas. A chamada comissão do Banco Master terá 13 membros.
que será coordenada pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. As imagens de uma câmera de segurança ajudaram a polícia a concluir o caso da morte do cão Orelha, em Santa Catarina. Em um dos vídeos, apareceu um adolescente voltando ao condomínio depois das agressões ao animal. Ao analisar as imagens de uma câmera de segurança, a Polícia Civil de Santa Catarina identificou a principal contradição da investigação no caso da agressão do cão comunitário Orelha. O vídeo mostra adolescente saindo do condomínio onde estava hospedado em Florianópolis, às 5h25 do dia 4 de janeiro, e retornando às 5h58, acompanhado de uma amiga. Apesar disso, ele declarou em depoimento ter ficado na área da piscina dentro do condomínio durante todo o tempo. Segundo a polícia, Orelha foi agredido por volta das 5h30. Com isso, o inquérito da investigação foi concluído nesta terça-feira e a polícia pediu a internação provisória do adolescente, apontado como agressor do Orelha. A Polícia Civil concluiu que o jovem cometeu ato infracional equivalente ao crime de maus-tratos. Segundo o delegado Renan Balbino, ele se contradisse em diversos momentos e omitiu fatos importantes para a investigação. Como o adolescente não sabia que a polícia possuía as imagens dele saindo do local, disse que havia ficado dentro do condomínio. As imagens, roupas e testemunhas confirmaram que ele estava na praia. O cachorro foi encontrado agonizando na praia no dia 5 de janeiro e morreu após ser levado ao hospital. Derli Royer, responsável pelo socorro emergencial, contou que o animal tinha lesões graves na cabeça e no olho esquerdo, além de forte desidratação. O laudo da polícia científica mostra que Orelha levou um golpe forte na cabeça, possivelmente causado por um chute ou por um objeto rígido, como madeira ou garrafa. Ao todo, 24 testemunhas foram ouvidas e 8 adolescentes chegaram a ser investigados ao longo do processo, além de analisar mais de 1.000 horas de imagens de 14 câmeras de segurança. A Polícia Civil confirmou a causa do acidente aéreo que matou um arquiteto chinês, 2 cineastas e um piloto em setembro do ano passado no Pantanal Sul, mato-grossense. As peças da aeronave passaram por avaliação técnica e perícia no hangar do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado no início de janeiro. Vieram de Aquidauana, a cerca de 140 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, onde caiu o avião que transportava o renomado arquiteto chinês Kong Jianyu, os cineastas Rubens Crispim e Luiz Fernando e o piloto Marcelo Pereira. Com o CENIPA fizemos os levantamentos e optamos em que pese. Nós já tínhamos nossas considerações com relação ao local, nós tínhamos um histórico dessa aeronave, desse comandante, optamos por bem trabalhar tecnicamente, lacramos esse motor, fizemos o transporte dele até aqui ao Draco, nós permanecemos com ele aqui em cadeia de custódia, preservado. Também foram trazidos para cá partes da aeronave espécie Cumbaru, atingida pela aeronave. A delegada mostra que a tinta do avião está em uma das partes. A outra teria atingido a asa, como mostra este vídeo. Algo fundamental para a investigação que finalizou mais uma etapa. A análise técnica das peças foi a última etapa para definir a causa do acidente, que, segundo a investigação, ocorreu pela violação do horário de voo e, consequentemente, a falta de luminosidade. Naquele dia, na região, os voos só poderiam ocorrer até às 17h39. E já passava das 18. Essas imagens foram registradas pelos policiais do departamento responsável pela investigação nos dias seguintes ao acidente que ocorreu no dia 23 de setembro do ano passado. Levam em consideração cada horário citado por testemunhas. Neste vídeo, é possível ver como a iluminação baixa deixa quase impossível a visualização do que tem pela frente, como a pista de pouso. Quando ele tentou já fazer o seu primeiro pouso, já passando das 18 horas e quase 18h10, ele já teve problemas no alinhamento para a pista por conta da luminosidade. Ele avançou muito no seu giro de base, acabou indo para tocar, já na metade da pista ele não conseguiria frear, por conta disso ele arremeteu, fez uma curva direita, porque ele buscaria fazer o giro de base para tentar o seu pouso na posição contrária. Porém, nesse momento ele se chocou com uma árvore que era maior ali da região, que é conhecida, é nativa ali, um cumbaru, que era mais alta, mas por conta da luminosidade ela não era vista ali naquele momento. Ali naquela região não haveria possibilidade de voo noturno para a pista que era pretendida por esse comandante. Destaco que
Mesmo que houvesse, o piloto e a aeronave não estavam habilitados ou homologados para fazer esse tipo de operação noturna, até por conta da licença desse comandante, que era para voo visual diurno, e a aeronave dele também só permitia voos visuais diurnos. Kong Jan-yu estava no Pantanal sul-mato-grossense junto com os cineastas para a gravação de um documentário que incluiria o bioma no contexto das cidades esponja, termo criado pelo próprio arquiteto para identificar locais que utilizam a natureza para absorver e reutilizar água. Marcelo Pereira, o piloto, era dono do avião de pequeno porte com espaço para 4 pessoas, modelo Cessna Aircraft de 1958, e teria sido contratado para táxi aéreo entre fazendas do Pantanal para a gravação. Aquela já era a 3ª viagem do dia quando a aeronave caiu e pegou fogo, matando todos os ocupantes. A Polícia Civil ainda deve ouvir mais pessoas. As regras aeronáuticas, elas não estão aí para ser discutidas. Elas têm um motivo de estar aí para que as operações sejam seguras. Então, não cabe ao aviador discutir, mas sim cumpri-las, porque é isso que mantém a segurança de voo. E veja a seguir, 70% dos casos que alguns advogados defendem no STF é graças a serem parentes de ministros do Supremo. E a fila de contribuintes esperando respostas do INSS terminou o ano passado com mais de 3 milhões de pessoas. ,70% dos processos com a participação de familiares de primeiro grau dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram protocolados após eles serem empossados. Embora a atuação de parentes não seja ilegal, o parentesco pode facilitar o acesso aos tribunais superiores. Levantamento aponta que parentes de primeiro grau de 8 dos 10 atuais ministros do Supremo Tribunal Federal ampliaram a atuação em tribunais superiores após a chegada dos familiares à corte. Segundo os dados, foram identificados 1.860 processos no STF e no Superior Tribunal de Justiça com participação desses advogados. Desse total, 1.289 ações, o equivalente a cerca de 70%, tiveram início depois que ministros tomaram posse no Supremo. Outros 571 processos começaram antes das nomeações. Entre os ministros citados estão Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Flávio Dino. Já os ministros André Mendonça e Carmen Lúcia não possuem parentes de primeiro grau com atuação registrada nas 2 cortes superiores. Os dados foram divulgados pelo jornal O Estado de São Paulo. A atuação de familiares de magistrados como advogados não é ilegal e segue regras previstas no Código de Processo Civil e na Lei Orgânica da Magistratura. Segundo o próprio Supremo, os ministros se declaram impedidos de atuar em processos quando há participação direta de parentes. O STF informou em nota que a atuação de parentes de magistrados é regulamentada por normas claras de impedimento e suspeição e que os ministros cumprem rigorosamente essas regras. O tribunal também confirmou que discute a elaboração de um código de ética próprio com foco em transparência e integridade institucional. Para juristas, o aumento da atuação de parentes em tribunais superiores amplia o debate sobre transparência, percepção de parcialidade e regras éticas dentro do judiciário. Entre as propostas em discussão estão a ampliação das normas de impedimento e a criação de mecanismos mais claros de prestação de contas sobre casos em que ministros se declaram impedidos. Especialistas também destacam que a proximidade institucional pode ser percebida como um fator relevante por clientes e escritórios de advocacia, reforçando a necessidade de regras mais transparentes. Nos últimos anos, o tema ganhou espaço dentro e fora do Supremo, com propostas de códigos de conduta e mudanças nas normas sobre a atuação de parentes de magistrados. Uma das sugestões em análise prevê regras mais rígidas sobre participação em processos envolvendo pessoas ou escritórios com vínculos próximos aos ministros. O aumento salarial e a mudança na progressão de carreira dos servidores que foram aprovados pela Câmara dos Deputados aguardam a sanção do presidente Lula, mas ele pode vetar parcial ou integralmente as mudanças. A proposta aprovada em votação simbólica cria um penduricalho de licença compensatória que permite que a remuneração dos funcionários do Congresso ultrapasse o teto constitucional.
O texto também estabelece uma licença compensatória para quem exerce função comissionada, que dá um dia de folga a cada 3 trabalhados em períodos como feriados, fins de semana e outros dias de descanso. Porém, os líderes do governo no Congresso e a ministra Gleisi Hoffmann dizem que o Palácio do Planalto não foi consultado sobre os projetos que reformularam as carreiras e reajustaram os salários de servidores. O presidente da Câmara, Hugo Mota, rebateu o Planalto, que não foi consultado, e afirmou que o líder do governo Lula na casa, José Guimarães, do PT do Ceará, esteve sim na reunião, em que a proposta foi pautada e deu aval ao encaminhamento. E o projeto foi aprovado por unanimidade. Vários assuntos mexeram hoje com o mercado financeiro. Além da queda no preço das ações das empresas de tecnologia dos Estados Unidos, com a volta das falas sobre uma eventual bolha no setor, também contou a baixa no preço do petróleo. Internamente, o brasileiro viu com apreensão o risco dos balanços dos bancos, mais baixos do que o esperado. O dólar não se mexeu e fechou com a mesma cotação de ontem, de R$ 5,24. Já a Bolsa de Valores caiu mais de 2% e desceu para a faixa dos 181 mil pontos. Um levantamento que interessa muito aos pais de alunos revelou que o preço do material escolar subiu mais que a inflação. Os uniformes e os livros puxaram a fila das altas. O início do ano letivo traz consigo não apenas a volta às aulas para milhões de estudantes brasileiros, mas também uma preocupação financeira para as famílias. O gasto com material escolar, que em 2026 está ainda mais pesado. De acordo com um levantamento realizado pela XP, a cesta de material escolar ficou 5,32% mais cara em 2025, um aumento superior ao índice geral da inflação no período, que foi de 4,26%. Esse crescimento considera itens como uniforme, livro didático, livro não didático, mensalidades e papelaria. Se analisado em um período mais longo, o cenário é ainda mais preocupante. Em relação a 2021, houve uma alta de 39,34% no custo total desses materiais, enquanto o IPCA avançou 33,13% no mesmo intervalo. Resumindo, uma cesta de materiais que custava R$ 1.000 em 2021 agora custa R$ 1.393,40. Os uniformes e livros lideram esses aumentos, com o uniforme se tornando um dos itens mais pesados para os bolsos familiares, principalmente considerando em que as crianças em fase de crescimento precisam de mais de uma unidade ao longo do ano. As mensalidades escolares também apresentaram reajustes significativos, com um aumento médio de 6,22% em 2025. Quando analisado por segmento, o ensino fundamental foi o que registrou a maior alta, com 8,21% de aumento. Já as creches e o ensino superior tiveram aumentos menos expressivos, algo em torno de 5%, enquanto o ensino médio e o ensino básico avançaram aproximadamente 7%. Em uma perspectiva de 5 anos, somente o ensino fundamental ficou quase 50% mais caro, confirmando a percepção dos pais sobre a dificuldade crescente em conciliar as despesas de início de ano com material escolar e mensalidades. E bom, a volta às aulas em 2026 começa antes do primeiro dia de aula, e a principal lição desse começo de ano tem sido financeira. Funcionários da Prefeitura de Garaçu do Tietê, no interior de São Paulo, recolheram toneladas de camarões mortos às margens do rio Tietê. Uma cena incomum e preocupante chamou a atenção de moradores e frequentadores de uma área de lazer que encontraram milhares de pequenos camarões mortos espalhados pela beira da água, provocando surpresa, questionamentos e apreensão em quem passou pelo local na cidade de Garaçu do Tietê. Os crustáceos, conhecidos popularmente como camarões pituzinhos, surgiram em grande quantidade e em curto intervalo de tempo, o que acendeu o alerta para possíveis alterações ambientais no rio. Os animais foram retirados e colocados em sacos e levados para descarte no aterro sanitário de Barra Bonita, um município vizinho. Até uma retroescavadeira ajudou no trabalho de retirada. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Garaçu do Tietê, a principal hipótese para o ocorrido
é a queda no nível de oxigênio da água. Essa situação pode ter sido provocada por uma combinação de fatores climáticos, ambientais e até por ações humanas. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo orientou que a população não pesque e nem se banhe na prainha de Garaçu do Tietê. A fila do INSS terminou o ano passado com mais de 3 milhões de pedidos de novos benefícios, aguardando análise. Segundo o balanço divulgado pela Previdência Social, este foi o maior número de requerimentos desde o balanço que começou a ser feito 17 anos atrás. A série começa em 2004, mas há uma quebra desses números nos primeiros anos. Dos 3 milhões e 39 mil requerimentos aguardando análise, 62,6% esperavam resposta há mais de 45 dias, ou seja, acima do prazo legal. São pedidos de aposentadoria, pensão, benefícios por incapacidade permanente ou temporária e demais auxílios previdenciários. Os números também englobam os pedidos de benefício de prestação continuada, um benefício assistencial pago a idosos carentes a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência, também carentes, de qualquer idade. Mesmo com algumas ações do governo federal, como o programa que paga um bônus aos servidores para análises extras, a contratação de mais peritos médicos e os multirões em finais de semana, a fila de pedidos cresceu ao longo dos 3 anos, com apenas algumas quedas pontuais. Técnicos do governo costumam argumentar que a fila cresceu porque de 1.200.000 a 1.300.000 novos pedidos de benefícios entram no sistema todo mês. Além disso, alegam que houve redução do quadro de funcionários do INSS ao longo do tempo e paralisia dos sistemas em determinados momentos do ano para se adequar às novas regras que vão sendo aprovadas. E a seguir, previsão no Dia Mundial do Câncer é que o Brasil deverá registrar quase 800 mil casos a cada ano. E as tropas israelenses matam mais de 20 palestinos na faixa de Gaza e voltam a fechar a travessia de Rafah. Até 2028, o Brasil deverá registrar quase 800 mil novos casos de câncer por ano. A previsão foi feita pela Organização Mundial da Saúde no Dia Mundial dedicado à discussão sobre um problema que exige muita prevenção para evitar um diagnóstico como este. Celebrado nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, o Dia Mundial do Câncer chama a atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento da doença. A data integra uma mobilização internacional liderada por entidades de saúde para ampliar a conscientização da população e estimular políticas públicas voltadas ao controle do câncer, uma das principais causas de morte no mundo. No Brasil, os números reforçam a dimensão do desafio. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer indicam que o país deve registrar cerca de 721 mil novos casos da doença por ano no período entre 2026 e 2028. O cenário mantém o câncer entre as principais causas de adoecimento, com impacto crescente sobre o sistema de saúde e a qualidade de vida da população. Segundo especialistas, o avanço dos diagnósticos está relacionado, entre outros fatores, ao envelhecimento da população, à exposição contínua a fatores de risco e à identificação tardia de muitos tumores. O câncer de pele não melanoma segue como o mais frequente no país, respondendo por uma parcela significativa dos registros anuais, seguido por tumores como de mama, próstata, pulmão e intestino. Apesar do crescimento dos casos, estudos internacionais apontam que uma parte expressiva desse cenário poderia ser evitada. De acordo com as estimativas da Organização Mundial da Saúde, quase 4 em cada 10 diagnósticos de câncer estão associados a fatores de risco preveníveis, como tabagismo, consumo excessivo de álcool, sobrepeso, sedentarismo, infecções, poluição do ar e exposição excessiva ao sol. Especialistas destacam que as maiores reduções na mortalidade por câncer ao longo das últimas décadas vieram justamente de ações de
de prevenção e controle desses fatores, mais do que de novos tratamentos. No Dia Mundial do Câncer, o alerta é para a necessidade de fortalecer políticas de prevenção, ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e garantir cuidados contínuos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, apresentou hoje um plano bilionário que vai estruturar centros urbanos perto das estações de metrô e da CPTM. Além disso, será construída a primeira ligação rápida sobre trilhos do país, prevista para ser concluída em 2031. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, apresentou um plano bilionário chamado Novas Centralidades, que vai estruturar centros urbanos nos arredores das atuais e futuras paradas de linhas do metrô e da CPTM na capital paulista, além de integrar na proposta o eixo norte do trem Intercidades, primeira ligação rápida sobre trilhos do país, prevista para ser concluída em 2031, que ligará as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas. O projeto conta com a construção de casas para públicos de diversas faixas de renda, sendo 75% das unidades sendo para famílias em situação de vulnerabilidade e com renda de até 3 salários mínimos. Somente com moradias, o investimento previsto é de mais de 4 bilhões de reais. Além das residências, o programa também conta com a construção de escolas, creches, supermercados e até mesmo edifícios corporativos. A estimativa é que cada uma das 14 estações tenham investimentos um pouco acima de 1 bilhão de reais, elevando a conta total do projeto para a casa dos 20 bilhões. O anúncio também representa uma promessa de injeção de bilhões em investimentos em algumas das grandes cidades paulistas. Além do projeto para as ferrovias, o governador também anunciou um investimento de cerca de 2 bilhões de reais para a construção de mais casas em mais de 200 municípios das regiões. A Justiça Argentina solicitou aos Estados Unidos nesta quarta-feira a extradição do presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro para responder por acusações de crimes contra a humanidade. Em 2024, a Justiça Argentina havia solicitado a captura internacional do então presidente por causa de 2 denúncias de desrespeito à democracia. Agora, com base no princípio da jurisdição universal, um juiz argentino emitiu um pedido internacional aos Estados Unidos para ouvir pessoalmente Nicolás Maduro sobre as acusações de crimes contra a humanidade. Pelo menos 21 pessoas morreram em consequência dos ataques aéreos realizados hoje por Israel contra a faixa de Gaza. Apesar do cessar-fogo acordado entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas em outubro do ano passado, as forças israelenses bombardeiam algumas regiões. Outros ataques atingiram a cidade de Gaza, no norte, onde autoridades de saúde informaram que houve registro de mortes. Os ataques ocorreram 3 dias após Israel reabrir a principal passagem de fronteira de Gaza com o Egito, um passo importante na trégua apoiada pelos Estados Unidos. As Forças Armadas israelenses afirmaram ter lançado os ataques em resposta ao fogo aberto por militantes contra tropas israelenses que operavam perto da linha de armistício com Hamas. Pacientes palestinos que se preparavam para atravessar a recém-aberta passagem fronteiriça de Rafah para o Egito foram informados de que Israel havia adiado a passagem pela fronteira. Poucas horas depois, os pacientes foram instruídos a se prepararem novamente para atravessar a fronteira. A agência israelense que controla o acesso a Gaza, a Kogat, disse em um comunicado que a passagem de Rafah permanecia aberta, mas que não havia recebido os detalhes de coordenação necessários da Organização Mundial da Saúde para facilitar a passagem. A reabertura da passagem era uma das exigências do cessar-fogo de outubro, que estabeleceu a primeira fase do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com os combates entre Israel e militantes palestinos do Hamas. O governo de Donald Trump anunciou a saída imediata de 700 agentes da imigração de Minnesota. A ação surgiu depois da onda de mortes e protestos da população. A retirada, embora parcial, foi anunciada por Tom Homan, conhecido como o czar da fronteira do presidente norte-americano. Segundo ele,
Uma retirada em larga escala só ocorrerá depois que as pessoas pararem de interferir no trabalho dos agentes federais. Pouco mais de 2.000 agentes continuarão em Minnesota. O homem que tentou matar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado à prisão perpétua. Ryan Wesley Holt, de 60 anos, é um telhadista e ativista americano que tentou assassinar o então ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu campo de golfe durante a campanha presidencial de 2024 para impedir que o bilionário fosse eleito. Ryan Wesley invadiu o campo de golfe com um fuzil. Logo depois da tentativa, fugiu em um carro, mas foi preso por agentes do Serviço Secreto americano. O réu foi considerado culpado por 5 crimes, incluindo tentativa de assassinato contra o presidente americano. A decisão da prisão perpétua foi anunciada hoje. Ryan Wesley causou grande tumulto ao tentar se ferir com uma faca logo após o júri o considerar culpado de todas as acusações. Além desta pena, Ryan recebeu uma pena adicional de 7 anos de detenção por porte de arma. As negociações entre autoridades da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos foram retomadas nesta terça-feira em Abu Dhabi. Enviados dos 3 países se encontram no país árabe para discutir o fim do conflito entre Kiev e Moscou, que vai completar 4 anos no dia 24 desse mês. Vários ciclos de conversações diplomáticas entre as partes não conseguiram alcançar um acordo para encerrar o conflito mais letal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, iniciado com a invasão russa ao território ucraniano em fevereiro de 2022. O principal obstáculo das negociações é o destino do território do leste da Ucrânia a longo prazo. Moscou exige que Kiev retire suas forças de grande parte da região leste do Donbás, incluindo áreas ricas em recursos naturais, como requisito para qualquer acordo. Também deseja o reconhecimento internacional de que as terras tomadas na invasão pertencem à Rússia. A Ucrânia insiste que o conflito deveria ser congelado nas atuais linhas da frente de batalha e rejeita a retirada unilateral de suas forças. O Kremlin insistiu que prosseguirá com a ofensiva até que a Ucrânia aceite suas condições. Para negociar com Umerov, a Rússia enviou seu diretor de inteligência militar, um oficial da Marinha alvo de sanções dos países ocidentais por seu papel na invasão da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou a Abu Dhabi seu emissário internacional, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner. A Rússia, que ocupa quase 20% do país vizinho, ameaçou tomar o restante da região de Donetsk em caso de fracasso do diálogo. A Ucrânia considera que ceder território estimularia Moscou e que não assinará um acordo que não desestimule a Rússia a voltar a invadir o país. Kiev ainda controla 20% da região de Donetsk. Se continuar avançando no ritmo atual, o exército russo levaria mais 18 meses para conquistar toda a região. A Rússia também reivindica como própria as regiões de Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. O país controla faixas territoriais em pelo menos outras 3 regiões do leste ucraniano. De acordo com pesquisas realizadas na Ucrânia, a maioria dos ucranianos rejeita um acordo que conceda território a Moscou em troca de paz. E veja a seguir, representantes dos 3 poderes fazem um pacto para combater a violência contra as mulheres brasileiras. E quem mora na Grande São Paulo começou o ano sob alerta máximo com o risco de falta d'água. Os presidentes dos 3 poderes da República assinaram no Palácio do Planalto o Pacto Brasil de enfrentamento ao feminicídio com medidas para combater a violência contra as mulheres. Apesar da iniciativa, o governo ainda não detalhou como essas políticas vão sair do papel.
O pacto, batizado com o lema Todos por Todas, estabelece um compromisso conjunto entre os poderes executivo, legislativo e judiciário para enfrentar a violência letal contra mulheres, com ações voltadas à prevenção, proteção das vítimas, punição dos agressores e garantia de direitos. O lançamento ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra das Mulheres Márcia Lopes e de autoridades de todos os poderes, entre elas os presidentes da Câmara Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A iniciativa do pacto partiu do presidente Lula, mas a ideia da proposta partiu da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que o levou a assumir uma postura mais firme no combate à violência contra a mulher. A primeira-dama foi a primeira a falar durante o evento e agradeceu o presidente pelo compromisso com a causa. Por isso pedimos que vocês, homens, estejam ao nosso lado nesse momento. E aqui eu quero expressar todo o orgulho que eu tenho do meu marido, que percebeu a minha angústia. Porque a minha angústia é a angústia de milhões de brasileiras. E quando meu marido, o presidente Lula, me dá a mão e diz que vai fazer dessa luta uma luta também dele, uma luta dos homens desse país, ele dá a mão para todas as mulheres do Brasil. Obrigado por isso, meu amor. O presidente Lula também discursou durante o evento e ressaltou a importância da educação de meninos desde a infância e aproveitou para citar episódios envolvendo atletas brasileiros. É dizer aos nossos professores e professoras que esse é um tema que vai da creche à universidade. Para saber se quando um jovem se forma em doutor numa universidade, qualquer que seja a sua formatura, se ele também pode ser um doutor em respeito à mulher e em respeito aos direitos humanos e à cidadania. É disso que estamos falando. É disso que estamos falando. Se uma criança de 6 anos de idade que vai para um time de futebol para se transformar num jogador famoso, se ele está sendo preparado para quando ficar famoso, não fazer a bobagem que alguns atletas brasileiros pensam que fazem por causa do dinheiro. O que nós estamos falando é da possibilidade de nós criarmos uma nova civilização. Uma civilização de iguais, em que não é o sexo que faz a diferença, mas o comportamento, o respeito. Segundo a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi criado um comitê interinstitucional com 4 representantes de cada um dos poderes para discutir a formação de um grupo de trabalho voltado ao enfrentamento do feminicídio. De acordo com o Planalto, um dos objetivos é a elaboração de relatórios. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ressaltou que o judiciário vai priorizar o julgamento desse tipo de crime. Ele também citou instrumentos usados na prevenção, como o formulário de avaliação de risco e a medida protetiva de urgência. Com este pacto de hoje vamos avançar. A justiça será cada vez mais rápida no julgamento. É que o Estado não pode apenas reparar, embora deva fazê-lo. Não pode apenas punir, embora a punição seja legítima e necessária. O Estado deve evitar que as mulheres morram e deve garantir não apenas que vivam ou sobrevivam, mas que vivam com dignidade, autonomia e liberdade. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, também se pronunciaram durante a solenidade. Ambos reforçaram a importância da união entre os diferentes setores no enfrentamento desse tipo de crime. O pacto é resultado de uma articulação iniciada em dezembro do ano passado, quando Lula reuniu ministros do governo, integrantes do judiciário e representantes de várias áreas para tratar do tema. Na ocasião, o encontro teve caráter preliminar e não resultou em medidas concretas. Apesar de a violência contra a mulher ser um problema estrutural e alarmante no país, o assunto também vem sendo incorporado ao discurso político do presidente, com foco no cenário eleitoral de 2026. No ano passado, Lula chegou a afirmar publicamente que quem bate em mulher não precisa votar no Lula. O número de feminicídios bateu recorde no Brasil em 2025.
Foram 1.470 casos de janeiro a dezembro, conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O total supera os 1.464 registros de 2024, a maior marca até então. A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul alcançou o desempenho máximo em uma avaliação internacional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. A Divisão de Química e Toxicologia registrou 100% de acerto nas análises. Balas e selos coloridos, cheios de desenhos que enganam pelo visual. O que parece inofensivo esconde variações importantes. Por trás de cada estampa, uma composição diferente. Substâncias que mudam de um lote para outro, ampliam os riscos e tornam a análise ainda mais delicada. Segundo o perito criminal, é esse cuidado técnico que orienta todo o trabalho investigativo. O que mais chega é maconha, em primeiro lugar, devido à proximidade com o Paraguai. Aí depois nós temos a cocaína, também devido à proximidade com a Bolívia. E nós temos agora, que normalmente ele vem importado, que são os selos e comprimidos. Há um tempo atrás todo mundo achava que no selo só tinha LSD. Hoje em dia, a gente não pode dizer o que tem ali dentro antes de realizar os testes. Existe uma lista divulgada pela Anvisa, através da portaria 344, de quais são as substâncias proibidas no Brasil. Então, o primeiro passo é determinar se essa substância é proibida ou não. E o segundo passo é ver se essa substância acaba sendo uma questão de saúde pública, esse segundo passo, para ver o poder lesivo dessa substância. Depois de uma apreensão da Polícia Civil, uma pequena amostra do material é encaminhada ao Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, o IALF. É ali que a droga passa por exames capazes de apontar o que de fato está sendo comercializado. Nós analisamos pesticidas também, alimentos envenenados, então combustíveis, possibilidade de falsificação de bebidas alcoólicas. Então todos esses materiais que chegam, a gente faz alguns processos químicos na bancada, de processos de extração, de purificação ou de separação de substâncias, e na sequência a gente usa os equipamentos, que são aí equipamentos top de linha, vamos dizer assim, para análise de substâncias. A atuação dos profissionais da Divisão de Química e Toxicologia, que integra o IALF, vai além do cenário local. O trabalho é avaliado anualmente pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Eles mandam amostras de substâncias que foram apreendidas em algum lugar do mundo, e eles mandam para todos os laboratórios forenses, mundo afora, para que nós possamos fazer as análises e dizer quais substâncias estão ali dentro. Então a gente segue os protocolos da ONU, relacionado à análise de substâncias e drogas em geral, e nós conseguimos fazer esses testes e acertar todas as substâncias ali presentes. Há 3 anos consecutivos, a divisão acerta 100% dos testes, um desempenho que coloca a Polícia Científica num alto nível de excelência técnica. Nós podemos dizer que quando a gente libera um laudo afirmando que aquela substância ou que aquela substância é tal droga, isso quer dizer que o nosso laudo ele passa a ser inquestionável. Então quer dizer que nós temos capacidade técnica suficiente para afirmar o tipo de droga que nós estamos analisando. E em Curitiba, no Paraná, a Prefeitura adotou uma medida que muitos consideram polêmica, que é decretar a internação involuntária dos dependentes químicos. A medida ampliou o debate que já é adotado em 30% das capitais brasileiras. A decisão da Prefeitura de Curitiba de adotar a internação involuntária de pessoas com dependência química voltou a colocar em evidência o debate sobre as formas de acolhimento dessa população. Para defensores da medida, o instrumento pode ser um recurso terapêutico previsto em lei em situações extremas. Já críticos apontam riscos de violação de direitos voltada mais à retirada das pessoas das ruas do que ao cuidado em saúde. Levantamentos indicam que iniciativas
Iniciativas semelhantes já estão em vigor ou em discussão em cerca de 30% das capitais brasileiras, além de municípios de menor porte. As propostas variam conforme a realidade local, mas, em geral, dialogam com a Política Nacional de Saúde Mental, que define critérios para internações voluntárias, involuntárias e compulsórias no tratamento de dependência química. Mudanças na Lei de Drogas e normas do Conselho Federal de Medicina permitem que familiares, responsáveis legais ou agentes públicos das áreas de saúde, assistência social e segurança solicitem a internação sem o consentimento do paciente em circunstâncias excepcionais, cabendo a um médico a decisão final. Em Curitiba, a portaria que institui a medida também prevê como justificativa situações de risco moral ou patrimonial e ameaça à ordem pública, o que ampliou ainda mais as discussões sobre os limites e impactos desse modelo. E o ano de 2026 começou sob alerta máximo para a segurança hídrica da Grande São Paulo. O sistema Cantareira, principal manancial da região, está com a sua capacidade operacional inferior ao registrado em janeiro de 2014, quando o estado enfrentou sua pior crise de desabastecimento. O baixo volume de reservatórios levou a Sabesp a reduzir a pressão da água na tubulação e tem causado uma crise hídrica, que vem afetando principalmente as regiões periféricas. O cenário atual obriga a Sabesp a manter medidas de restrição, que na prática tem gerado impactos desiguais na população. O sistema Cantareira responde por cerca de metade do abastecimento da região metropolitana. No final de janeiro, o governo de São Paulo estimou que o Cantareira precisaria entrar na temporada seca no início de abril, com pelo menos 47% do nível para evitar problemas no abastecimento. Para o fim da estação seca, em agosto, o patamar de segurança foi de 30%, mas o número atual é bem diferente, 23%. Devido à crise hídrica, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado e o governo estabeleceram regras que devem ser observadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Então, a Sabesp está reduzindo a pressão 10 horas por dia, normalmente na parte noturna, e faz campanhas para a economia de água. A Sabesp afirmou que desde o início da redução da pressão noturna, no final de agosto do ano passado, o volume economizado seria o suficiente para abastecer por um mês as cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. A Sabesp foi privatizada no segundo semestre de 2024 e o cenário de crise hídrica levou a companhia a antecipar os investimentos em resiliência hídrica. Uma delas será o uso da represa Billings, que irá disponibilizar água para o abastecimento da região. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.